Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com a secretária jurídica da Câmara Municipal de Sorocaba, Márcia Pegorelli. Nascida em Sorocaba, em 19 de dezembro de 1958, Márcia Pegorelli Antunes é graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba, com pós-graduação em Direito Ambiental e Urbanístico também pela FAD. É mãe de Luiz Guilherme e Rafaela. Servidora municipal em Sorocaba desde 1983, atuou na área da jurídica da Prefeitura de 1998 a dezembro de 2002. A partir de janeiro de 2003, passou a atuar na consultoria jurídica da Câmara de Sorocaba. Foi procuradora-chefe na Prefeitura, sendo a primeira mulher a atuar neste cargo, e ela faz questão de dizer isso. E também a primeira mulher, que também faz questão de dizer, a responder pela consultoria jurídica do Legislativo Municipal. Atualmente é titular da Secretaria Jurídica da Câmara Municipal de Sorocaba. Márcia, seja muito bem-vinda ao Vida Pública de hoje. Muito obrigada, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho na Câmara. Muito bem, Márcia, vamos começar então. Você é sorocabana, nascida aqui na cidade. Naturalmente, você não se imaginava hoje estar onde você está. Mas você tem já uma história relacionada ao Legislativo, não tem? Sim, eu sou sorocabana, nasci aqui em Sorocaba e quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe já era separada e ela se casou com o Gervásio Porfírio do Nascimento, que foi vereador durante 30 anos em Sorocaba. Então, durante toda a minha infância, eu frequentava já a Câmara de Sorocaba, os políticos frequentavam a minha casa para reuniões, então eu já era fascinada por aquele mundo. Já tinha toda aquela vivência, né? Eu já era fascinada pelo mundo político, então eu acompanhava, eu ia às sessões com ele, desde que a Câmara era na Rua 7 de Setembro, eu já acompanhava, ficava assistindo às sessões lá, então eu já gostava. E como era o seu padrasto na ocasião? Ele te estimulava também para essa realidade, para essa vida política? Você tinha curiosidade com isso também? Sim. Tanto é que quando eu entrei trabalhar na Prefeitura, em abril de 1983, foi ele que conseguiu, que naquela época nós éramos todos CLTistas, então não havia ainda o concurso público. Então, o prefeito era o Flávio Chaves e eu comecei a trabalhar por intermédio do seu Gervásio, que era vereador. Eu sempre tive um sonho de trabalhar na Câmara, mas eu confesso para você que ele não queria. Ele não te estimulava, não? Não, lá não. Mas eu acompanhava, eu lia a pauta do dia para ele quando eu comecei a fazer direito. Então eu lia a ordem do dia, eu fazia um resumo para ele dos projetos que iam ser votados, né? Então ele sabia da minha paixão, né? Mas eu só fui para lá realmente depois que ele faleceu. Aí sim, porque incentivar não havia esse incentivo, na verdade. Não, ele não incentivava muito a ir para lá, não. Márcia, conte pra gente, conte pro telespectador, como foi o seu começo na vida profissional, na sua vida profissional na Prefeitura. O que você fazia depois que veio a formação, a graduação? Como foi? Então, eu comecei a trabalhar na Prefeitura em abril de 83, como eu já disse, num balcão de informações. Então, era o SEAC, Central de Atendimento ao Cidadão. E esse balcão ficava no térreo do Paço, e como o Paço era relativamente novo, então as pessoas tinham muita dificuldade de encontrar os setores, as secretarias, então a minha função era orientar. Então, o terceiro andar, segundo andar, com quem queria falar, eu fazia essas indicações, essa orientação aos munícipes, né? Esse projeto era do professor Marins, da secretaria do professor Marins,
e a Tânia Pavlovski, inclusive, que era assessora dele, que desenvolveu esse SEAC, que era um balcão redondo mesmo, e era para atendimento ao público. Uma coisa pensada justamente para o atendimento ao público, ao cidadão. Exclusivamente para atendimento, para orientação mesmo do público que procurava os serviços da prefeitura. E como era a administração naquela época? Mudou muita coisa? Nossa, mudou muita coisa. Porque naquela época o número era muito menor, então o acesso era maior, né, aos secretários, nós nos conhecíamos todos, né? Então era totalmente diferente. A cidade era menor, né? Então era totalmente diferente mesmo, mas cresceu, tinha que acompanhar, então aumentam as secretarias, aí houve muitos serviços, né, saíram do Paço Municipal, né, uma descentralização. Sim. Então hoje muitas secretarias, muitos serviços funcionam fora do Paço. Então tá bem diferente. Eu estou há 11 anos na Câmara. Eu vou às vezes à prefeitura, onde eu trabalhei por 19 anos, e eu não conheço muita gente que está lá, muita gente nova, muita gente, precisa de muita gente agora para trabalhar, né? Então mudou bastante. Você já tinha essa vivência com o discurso, você até lia a ordem do dia, corajosa, né? Porque ler a ordem do dia da Câmara Municipal não é nada muito agradável, é verdade, tem que se dizer. Mas você fazia essa leitura para o seu padrasto e depois, trabalhando no SEAC, conversando com os cidadãos, sabendo das necessidades das pessoas. Como chegou para você a opção pelo direito? Foi a influência de alguém ou essa escolha foi pessoal? Então, eu tive uma grande influência. Na verdade, eu era apaixonada pelo direito. Mas quando eu estava trabalhando no balcão, lá no SEAC, eu já era separada, eu já tinha um filho, eu tinha 20 e poucos anos, então eu já me achava assim fora de uma idade para fazer uma faculdade, né? Já havia uns 5 anos que eu tinha concluído o colegial. Aí tinha uma grande amiga, a Lilian Rose, que é advogada, e ela passava no balcão e eu ficava deslumbrada com ela me contava como era o direito, como que era lá na Procuradoria Jurídica, e aí ela me incentivou muito. Chegou um dia no balcão e falou assim, olha, está aqui a inscrição, você vai fazer e você tem que fazer direito, porque você gosta. Foi uma imposição, praticamente. Foi ótimo. Eu falei que, olha, muitos anos passados, ela é minha amiga até hoje e eu falei, eu devo muito a ela, esse empurrão, né? E sem dúvida nenhuma, os meus pais na época, né? Minha mãe e o seu Gervásio tinham um orgulho enorme que eu fizesse direito, FAD de Sorocaba. Então, eu tive bastante estímulo. E esse desafio, porque você já era mãe, né? Tinha outras responsabilidades em casa, tinha responsabilidade com o trabalho. Como foi esse desafio? Até porque você precisava cursar o direito, mas para cursar você precisava passar por aquela avaliação que todo mundo acha ruim, que é o tal do vestibular. Foi complicado, eu passei bem lá embaixo, mas passei. Foi bastante complicado, mas eu confesso que mais difícil foi durante a faculdade, porque as provas da FAD são semestrais, né? Então havia um acúmulo, né, de matéria, né, e basicamente é leitura, né, direito é leitura. Então eu me lembro que eu tinha o Guilherme de 3 anos, o Luiz Guilherme, eu punha ele no braço, ninando, né, andando e com a apostila aqui estudando. Aí trocava de braço, porque ele era pesado, e a apostila aqui estudando, porque as provas eram semestrais. Então realmente foi bastante difícil, porque além de eu ter o Guilherme, eu trabalhava e estudava. Mas valeu muito a pena, valeu muito a pena. O bom é que o Guilherme mantinha você acordada também, né? Porque também? Se você tinha que ficar transportando ele para lá e para cá dentro de casa, isso permitia que você estudasse. Sem dúvida. Imagina, depois de um dia de trabalho, mais a faculdade, ter que estudar, é uma dedicação total. É verdade. Acordada e dolorida, mas ele mantinha, incentivou bastante também. Foram quantos anos no curso de Direito? Eu fui, acho que uma das últimas turmas de 4 anos, mas nós tínhamos aulas aos sábados, né, das 8 ao meio-dia. E direto, eu sou da turma de 88, né, me formei em 88. E logo depois veio a pós-graduação, né, porque parece-me que você gostou da área. Então, a pós-graduação eu fiz agora, recentemente, que foi inclusive o primeiro curso de pós-graduação implantado pela FAD, né, Sorocaba. Então eu fiz agora recentemente, há cerca de 4 anos, 3, 4 anos. Mas a faculdade foi um sonho, né? Eu realizei um sonho, porque eu sempre gostei muito do direito, né? E eu tive o privilégio
de já estar dentro da prefeitura, né, como funcionária, e porque eu gosto do direito da área pública, né, então na verdade eu nunca advoguei, né, na área privada, então eu me sentia assim muito privilegiada por já estar atuando na área que eu gosto, né, e fazendo a faculdade, porque quando eu estava no penúltimo, no último ano, os estagiários da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, eles até hoje são contratados mediante um processo seletivo. E aí eu fiz esse processo seletivo, eu fui aprovada em primeiro lugar, porque era mais velha, né? Então a turminha de 18, 19 não queria, eu já era mais velha, era mãe, então me sentia mais responsável. E aí eu fui aprovada, então eu fui estagiária no jurídico. Durante um ano eu fui estagiária. Aí depois entrou o prefeito Panunzio. Né? Entrou o prefeito Panunzio e ele me reclassificou para advogada 1. Na época tinha uma carreira, mas éramos todos CLTistas, né? Que foi antes da Constituição Federal. Aí logo depois veio a Constituição Federal, que veio trazer a estabilidade para todos que já estavam, né, há 5 anos ou mais no serviço público. E eu fui privilegiada com isso. Márcia, eram quantos procuradores na época em que você estava na prefeitura? Como foi sua evolução dentro da procuradoria? Eu não me recordo assim exatamente do número de procuradores, né? Eu lembro que era um número bem menor do que hoje. Mas o meu primeiro cargo foi olha, não me lembro, mas era uma espécie de uma seção, uma chefia de seção técnico-legislativa. Então, qual era a minha função? A minha função nesse cargo era justamente elaboração de vetos e projetos de lei do prefeito. Sim. Então eu já comecei trabalhando Você tinha nessa essa área. Responsabilidade. Isso. Quer dizer que indiretamente eu já estava ligada no legislativo. Então, né? Isso que é interessante. Como que é desenvolver um projeto executivo? O prefeito chega com a ideia lá e fala, olha, essa é a minha ideia. Exatamente isso. Tem um processo fazer administrativo. Nesse processo administrativo tem toda uma instrução, né? E o prefeito manifesta a vontade dele. E aí o jurídico que desenvolve, no caso, com a técnica legislativa, desenvolve aquela ideia. Aquela ideia passa por vários setores, né, na prefeitura, inclusive o secretário jurídico, e para ir aprimorando. E aí vai para o legislativo. E naquela ocasião havia muitos vetos? Não. Não? Eu E quero por que não? fazer os vetos. E por que não havia tantos? Eu não sei por que hoje há tantos vetos. Eu acho que sempre foi assim um número razoável, regular, né? Eu não posso dizer nem agora nós vamos provocar os vereadores da atualidade, porque um deputado federal, o deputado federal constituinte, foi prefeito de Sorocaba também, responsável por trazer a prefeitura aqui para o Paço, Teodoro Mendes. Ele certa vez descreveu, né, porque os vereadores insistem em ficar preparando, elaborando projetos de lei que são inconstitucionais, até onde se sabe, e eles persistem nisso, enquanto, na verdade, se a ideia é boa, por que não fazer uma indicação? Será que é porque tinha muita indicação ou também não tinha muita indicação, ou você nem via indicações naquela ocasião? Não, as indicações nem iam, né, para minha sessão, vamos dizer, né? A técnico-legislativa. Mas, na verdade, eu não sei exatamente se funciona desta forma hoje, né? Mas o que acontecia? O projeto de lei, quando ele é aprovado no legislativo, o autógrafo é enviado ao prefeito, essa é a denominação técnica. Esse autógrafo vai para que o prefeito, em 15 dias úteis, ele analise se ele concorda, daí ele sanciona e promulga. Ou se ele discorda, total ou em parte, também ele pode só vetar alguns artigos, daí ele apresenta o veto. Quando o projeto chegava aprovado, o autógrafo chegava à prefeitura, primeiro o prefeito encaminhava à secretaria competente. Então, suponhamos que o projeto de lei ele era voltado à área da saúde. Então, ia para a Secretaria de Saúde, a Secretaria fazia a sua análise técnica primeiramente. Depois dessa análise técnica, concluindo se o projeto era viável, se era bom, se era interessante, se era inviável a execução, enfim, ele dava um parecer técnico, aí ia para o jurídico para a análise, vamos dizer, jurídica, né? Por quê? Porque tem duas razões que a lei prevê, né, que a Constituição Federal prevê para que seja vetado.
Ou é por inconstitucionalidade, por alguma ilegalidade, ou é porque é contrário ao interesse público. Inconstitucionalidade é técnico, é exato, é objetivo. E o interesse público, ele Isso, já é subjetivo. Né? Então, se um secretário, por exemplo, no mesmo exemplo, né, se o secretário de saúde dissesse é inviável isso pelas razões técnicas que ele apresentasse no procedimento, então nós desenvolvíamos o veto, né, as razões do veto, essas razões baseadas nessa, que no interesse público não ia atender ao interesse público. O interesse público, na verdade, assim, de maneira geral, entende-se para toda a sociedade, né? Sim, sem dúvida, para toda a sociedade. Ela não está sujeita ao interesse do prefeito, do executivo, não é isso? Não, tem que ser interesse público. E tem todo, né? Eu tenho que ter uma verba orçamentária para aquilo. Então, o que acontece? Alguns projetos de lei, ainda mais atualmente com a lei de responsabilidade fiscal, alguns projetos que são aprovados, até mesmo sancionados pelo prefeito, promulgados, eles não são executados por conta de não ter a previsão do orçamento. Então, um outro exemplo, a matéria tributária, né? Por exemplo, a matéria tributária, o Tribunal de Justiça entendia que essa matéria só o prefeito poderia legislar. Só ele poderia iniciar um projeto de lei que tratasse de qualquer coisa que fosse matéria tributária. Já o Supremo não, ele entende que o vereador também pode, mas tem que ter a previsão do impacto que aquilo vai dar. Então, se o vereador fizer uma lei, por exemplo, dando um incentivo fiscal, ele pode, é perfeitamente legal. Mas ele vai ter que dizer de onde vai sair. Por quê? Porque o prefeito, quando ele faz o orçamento, ele já tem aquilo como uma previsão de entrada. Então, eu tenho que saber o que vai substituir aquilo que eu estou dando de benefício. Eu vou perder aquela entrada, então eu tenho que saber de onde eu vou tirar. Então, acaba não sendo executada a lei por conta disso. Muito bem, bela explicação. E, Márcia, é claro que eu vou querer saber como foi sua transição da Câmara, da Prefeitura para a Câmara. Mas, antes, por que houve tantos vetos em 2013? Mais de 40? Eu não sei. Olha, a nossa função na Câmara é fazer um controle prévio, né, de constitucionalidade. Então, mas eu até agradeço muito a oportunidade de poder dizer que os meus advogados, né, a minha secretaria, a nossa função é dar um parecer jurídico. Né? A Comissão de Justiça o parecer dela é que é votado, apreciado, analisado no plenário, não o nosso. Que é a comissão que é formada pelos vereadores. E isso, são 3 vereadores que agora no início, na primeira sessão ordinária, né, nessa nossa primeira sessão ordinária aqui, são eleitos. Então são 3 vereadores que compõem a Comissão de Justiça. Então o parecer dessa comissão é que tem validade para ser votado, apreciado, analisado, rejeitado, acolhido, né? Não o da Secretaria Jurídica. O nosso seria uma prévia, uma orientação, né? Vamos dizer, para a Comissão de Justiça, ela pode ou não seguir. Para direcionar, não é? E particularmente neste ano, digamos que a Comissão de Justiça estava rebelde, estava bem independente, né? Neste ano passado, de 2013. Então, realmente tem alguns pareceres que nós entendemos que a matéria não era de competência do vereador, de iniciativa, mas eles insistiram. Sinceramente, eu acho válido. Por quê? Porque você lança a ideia. Né? Então a partir do momento que o vereador ele ingressa com o projeto de lei, ele está lançando uma ideia. E essa ideia está sendo discutida, ela está sendo amadurecida. Então, ela pode ser aprimorada tanto pelo executivo quanto pelo legislativo. Como já aconteceu de inúmeros projetos de lei que a iniciativa não poderia ser de vereador e o prefeito sancionou, né? Anos anteriores. Anos anteriores, é claro. Mas prefeitos, entre parênteses. E ele sancionou, e eu acredito até que o atual prefeito também, eu não me recordo assim para te dar um exemplo. Mas ele sanciona, então ele entende que aquilo é viável, que aquilo é executável, que aquilo é bom, embora a iniciativa tivesse que ser dele, né? Ou
ele acolhe a ideia e ele envia o projeto à Câmara, e na justificativa dele ele até menciona que a ideia foi do vereador e que foi uma ideia acolhida, que foi uma ideia que vai beneficiar a população. Então existe essa... Mas a independência tem que ser preservada, né? Então, se eles querem aprovar, eles têm esse poder. E, Márcia, me permita uma provocação. Quando surge a divergência, você acha que o caminho correto para esses impasses é mesmo a justiça, por meio de ações diretas de inconstitucionalidades, a famosa ADIM? Não tem... Quando surge, não tem outro caminho, né? Eu, sinceramente, eu gostaria que tudo fosse resolvido antes, né? Porque o judiciário, ele por conta do número imenso que ele tem de ações, de demandas, então é muito lento, né? Então, se o executivo, por exemplo, entra com uma ADIM e consegue uma liminar, o povo não vai ter o benefício daquela lei do mesmo jeito. Então, são anos que aquela liminar, até o julgamento da ADIM, essa liminar fica válida, né, e suspende os efeitos da lei. Então, de qualquer forma, a população não vai ter o benefício daquela lei. Então, eu acredito que seria muito melhor se a gente conseguisse, porque existe todo um processo legislativo, né? O processo legislativo é formado pelos dois poderes, pelo executivo e pelo legislativo. Então, o legislativo aprovando uma lei, um projeto de lei que o prefeito entenda que é inconstitucional, ele tem a oportunidade de vetar parcialmente. Esse veto volta e é apreciado novamente pelo legislativo. O legislativo pode derrubar aquele veto ou acolher. Então, quer dizer, dentro desse processo legislativo, existem várias oportunidades, né, de se chegar num consenso em que, se a lei for boa, ela, né, realmente seja aplicada, executada em prol da população, né? Mas quando não tem um consenso, quando o veto é derrubado, o projeto volta ao prefeito, e se ele não sancionar, volta, aí o presidente da Câmara é obrigado a promulgar. Então ele não tem nem opção. Aí o prefeito entra com a ADIM. Então, claro que seria ótimo, né, se nós evitássemos, né? Mas é um direito que o executivo tem, sem dúvida nenhuma, assim como é um direito do legislativo de derrubar o veto, é um direito do executivo de entrar com a ADIM. Márcia, agora falando um pouco dessa questão de você ter sido a primeira mulher na Procuradoria Jurídica, como foi essa experiência? Quais desafios? Realmente foi um desafio, porque é um clube do bolinha, né? Difícil de penetrar nesse clube. Eu fui coordenadora, né, técnico-legislativa, que era equivalente a uma seção na prefeitura. Sim. Depois eu passei por uma divisão, né, que seria hierarquicamente um grau superior, e também técnico-legislativa. E aí eu fui convidada na época o secretário jurídico era o Marcelo, o prefeito era o Renato Amari, e eles me convidaram para assumir a chefia da Procuradoria Jurídica, que também era a primeira mulher, né, que foi a ocupar esse cargo. Então foi um desafio muito grande, porque no jurídico da prefeitura são várias divisões. Então você acaba se especializando, né, como no meu caso, o técnico legislativo. Então veto, projeto de lei, tudo era comigo, decretos, né, todos eu que elaborava. Agora, o contencioso geral, por exemplo, trabalhista, já você vai se distanciando. Então, a partir do momento que eu aceitei o desafio de assumir como procuradora-chefe, eu tinha que ser uma clínica geral ali, né, de saber um pouco de tudo. Mas eu tive um apoio muito grande do pessoal, de todos os chefes de divisão ali, foi muito bom. Mas eu fiquei 8 meses só, porque daí o vereador Marinho Marte foi eleito em 2003 presidente da Câmara, e ele me convidou, né, para ir para a Câmara. E o convite foi direto para você? Foi. Primeiro ele falou comigo, né? Aí eu disse que aceitava, né, o desafio, sem dúvida, né? Porque é um desafio maior ainda. Pedindo perdão ao padrasto. Fazendo uma oração. E aí ele conversou com o prefeito, que era o Renato, né? O Renato Amari. E aí houve aquela sessão, né, por portaria.
E realmente foi um desafio muito grande, porque foi a primeira mulher, né? E você já foi como consultora jurídica? Já, como consultora jurídica. E na época foi muito difícil, porque eu tinha 2 advogados só concursados lá, né? Então era uma equipe muito pequena, mas ótima, né? Doutor Claudinei e doutora Andréia me receberam assim muito bem, me ensinaram todos os trâmites ali, porque sozinha a gente não faz nada, né? Equipe, eu né? tenho um lema na minha vida que a gente não é, a gente está. Né? Então eu não sou secretária, eu não sou procuradora-chefe, eu estou. E eu estando, eu preciso de todo mundo, de todo o apoio. Né? Hoje eu estou bem melhor, graças a Deus, porque a equipe aumentou, nós tivemos concurso. Quantos são hoje? Né? Hoje são 6. 6. São 6. São 6 advogados. 7. Isso. 7 com você. Então dá para eu distribuir, né? Mais o trabalho, então... Mesmo porque o trabalho aumentou também, porque o nosso trabalho dentro da Secretaria Jurídica, ele não se restringe só aos projetos de lei, né? Então nós fazemos todo o trabalho de pareceres. Então se eu tenho um processo disciplinar, se eu tenho uma sindicância, se eu tenho um acidente de veículo oficial, tudo, o jurídico tem que dar parecer, licitações, contratos, tudo, né? E... Em 2003, quando o vereador Marinho me chamou, ele falou para mim que ele queria que eu atendesse todos os vereadores indistintamente, né? Que minha porta estivesse sempre aberta. Então, eu me habituei, o Martinez também continuou com essa linha, né? Sempre querendo que eu atendesse a todos. Então, eu tenho um contato com todos eles, com assessoria, na parte de orientação. E durante as sessões eu fico no plenário. Né? Você tem de participar, isso? Isso. Por causa de questões ali, na hora, assim, então aparecem questões, dúvidas regimentais, alguma coisa, então... Eles consultam você naquele momento? Na hora, assim, no começo. No início foi bastante difícil, foi o Valdomiro de Freitas, que era presidente, que me colocou nessa... Ah, meu Deus. Mas era difícil, né? Depois a gente vai se habituando, então aí eu peço, quando eu vejo que a questão é muito polêmica, eu peço ao presidente, olha, por favor, pede 5 minutos de intervalo na sessão, que eu preciso dar uma consultada. Uma consultada, não é? Mas hoje a gente já tem um pouco mais de tranquilidade, experiência, já são 11 anos, né, que eu estou na Câmara. Nós já estamos chegando no finalzinho do programa, Márcia, mas você tem um balanço de quantos pareceres vocês elaboram no ano, ou alguma coisa, uma previsão assim? Olha, eu não tenho, mas porque nós damos parecer em todos os requerimentos, né, em todos os projetos de lei do prefeito, em todos os projetos de lei dos vereadores e, paralelamente, aquilo que eu falei para você, sindicâncias, adins, ações, então, mandados de segurança, então, enfim, tem essa parte do contencioso, tem a parte administrativa, então, agora, nos projetos de lei, eu acho que a média nós temos 2 ordinárias, né, 2 sessões ordinárias por semana. Eu acho que é na média de 8 a 10 projetos por sessão são deliberados. Então, acredito que de 15 a 20 por semana são os projetos que vão para a Secretaria Jurídica, para que todos a gente distribui, né, entre os 6 para dar parecer. E, Márcia, a instauração de CPIs, você também participa ou não? Não. A CPI não. Normalmente a CPI é a própria assessoria de gabinete, né? Eles não, mas nós estamos sempre à disposição. Uma consulta, alguma coisa. Então, se precisar de uma ajuda para um relatório, para uma orientação jurídica, aí nós estamos sempre à disposição. A gente trabalha mais assim, mais nos bastidores, né? E no caso dos pareceres, tem muita pesquisa a ser feita? Precisa ser feita muita pesquisa? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque nós temos não só o judiciário, mas nós temos o controle do Tribunal de Contas, né? Então, todo ano o Tribunal de Contas faz o levantamento da conta anual, aponta, nós temos o Ministério Público, né, que também nos fiscaliza, e também o judiciário, então nós temos que estar o tempo todo pesquisando, mas a minha equipe é muito boa, ela é pequena, mas ela é ótima. Márcia, você já tem uma pós-graduação. Algum desejo especial para 2014? Eu tenho um projeto para 2014, fazer uma pós-graduação na área eleitoral, porque eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço, eu gosto muito do direito público, então eu quero me especializar mais ainda fazendo direito eleitoral. Ok. Márcia, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço. Eu agradeço muito. Obrigada.
O Vida Pública de hoje conversou com a secretária jurídica da Câmara de Sorocaba, Márcia Pegorelli Antunes. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção José Carlos Finês e o editor-geral Ednilson Jodar Lopes. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.